Shalom, shalom, amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que bom estarmos juntos na presença de Deus nesta noite abençoada, nessa noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Confesso que eu estou vendo mais claro ainda uma ponta de esperança, né? Na nossa nação aí, hoje já deu uma esperança aí de quando nós poderemos, creio que, voltar com os nossos cultos. Quem que aí está com saudade dos cultos aí? Pessoal, vocês estão com saudade do culto? Eu estou com saudade. Não que a gente não esteja fazendo, nós estamos sendo igreja, amém, queridos? Mas de estar juntos com os irmãos, na verdade, eu estou
com essa saudade de vocês, saudade de abrir aquela porta lá do prédio e fazermos uma grande reunião de adoração ao Senhor. Você que está entrando no Facebook, no Instagram, eu sempre prefiro que você entre no Facebook, porque no Facebook nós temos a edição da nossa live. Hoje nós vamos colocar mais um vídeo lá, mas você que está no Instagram, né, André, que sempre nos assiste no Instagram, você vai poder ouvir perfeitamente, tá bom, querido? Então você não vai perder nada, mas você que está no Facebook, compartilhe agora. Hoje a pastora Flávia vai trazer uma palavra de Deus, estava comentando aqui comigo que Deus tem falado com ela, então que você seja poderosamente abençoado. Amém? Nós estamos quase com 40 pessoas, vamos colocar aí mais gente para a gente poder começar juntos. Eu queria muito que as pessoas já entrassem desde o início, queridos. Por quê? Porque nós vamos passar um vídeo bem importante, queria que todos assistissem, amém? E aí nós já entraríamos na palavra do Senhor, aquilo que Deus quer estar fazendo conosco, amém, amados? Então, que o Senhor venha falar conosco poderosamente, amém? Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche seus olhos agora. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite. Obrigado, Senhor, porque esse foi o dia que o Senhor nos fez. E eu quero dizer que, Deus, lá no começo, há um mês atrás, há mais de um mês atrás, as pessoas estavam falando que hoje nosso sistema de saúde seria um caos. Estaria um caos, a nossa nação estaria em colapso. Mas, Deus, nós temos visto, as coisas estão fáceis, não. Mas o Senhor tem cuidado de nós. Nós oramos agora, Senhor, te agradecendo. Eu quero levantar um altar de agradecimento a Ti, Senhor. Quero levantar um altar de agradecimento a Ti, Senhor, nesta noite. Porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Antes do vírus vir, neste vírus, o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas famílias. O Senhor tem cuidado dos seus e nós somos muito gratos a Ti por isso, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco hoje poderosamente através da vida da Tua serva. Fala conosco, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua presença, no nome de Jesus. Amém? Queridos, hoje a pastora Flávia vai ministrar sobre a porta, né? Jesus é a nossa porta. E eu queria compartilhar com vocês um vídeo. Eu volto a falar, quem está no Facebook vai conseguir assistir o vídeo. Quem está no Instagram vai apenas conseguir ouvir o vídeo, tá? Mas você vai ser abençoado da mesma forma. Amém? Então eu quero compartilhar aqui com vocês esse vídeo aqui. Deus venha falar com você poderosamente. Amém? Vamos lá então? Jesus é a nossa porta. Amém, queridos? Preste bem atenção. Ouça aí. Você que está no Instagram, ouça aí. A porta estreita é a que tem pressão, renúncia, sacrifício, um alto nível de comprometimento. A porta larga, o caminho amplo que conduz à perdição, é a que não tem pressão, não tem renúncia, tudo pode. Isso não é bem assim. Alguns acreditam que dentro da porta larga, sem renúncias, sem comprometimento, e não se comprometendo com a palavra, não se comprometendo com a obra de Deus, não se comprometendo com obediência radical, ele também vai para o céu. Ele creu, mas cadê suas obras? Não, mas eu creio, ok, você creu em Jesus Cristo, você é salvo de imediato. Tem toda a razão. Mas e o depois? Não, esse venha como está e fique como está não é bíblico. Você não encontra isso em nenhum lugar da Bíblia. Quem ama a porta larga, que não tem pressão, não tem sacrifício, não tem renúncia, não tem dor. Quem ama e busca
busca isso para a vida está caminhando a passos largos para a perdição, diz a Bíblia. A porta estreita e apertada é a que leva à vida eterna. Shalom, queridos. Paz seja com todos, amém? Nós estamos ficando cada vez mais profissionais na arte de fazer culto com transição de vídeos e áudios e isso e aquilo mais. Meu marido tá escondidinho aqui me ajudando, mas nós, graças a Deus, estamos aqui reunidos para mais um culto, amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus 7. Mateus 7, nós vamos ler o versículo 13, amém? Mateus 7, versículo 13, diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém? Hoje aconteceu algo engraçado comigo. Eu estava sentada ali na sala e eu estava assistindo um momento de intercessão e orando junto, e quando eu fechei os meus olhos, enquanto eu estava com os olhos fechados, eu via eu não sei se eu vou saber explicar, porque eu sei o que eu vi, mas talvez eu não consiga explicar da forma que eu vi. Eu via uma porta, mas não era a porta que eu via, era a entrada, o lugar por onde nós entramos, não uma porta com maçaneta, não, um portal, um lugar onde você entra, e eu não conseguia olhar e ver absolutamente nada do outro lado. Eu só via uma porta e era tudo escuro, eu não tinha visão do que tinha do outro lado. E foi engraçado porque quando eu vi, eu fechei os olhos, aí eu abri, aí eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça, aí eu fechei os olhos de novo e eu tive a mesma visão. E aí eu abri e eu falei, não, fechei e vi de novo e falei, Deus, então o Senhor fale comigo o que isso significa, Espírito Santo vem falar comigo. E foi muito engraçado porque eu até compartilhei um pouco com o Thiago. O pessoal tá reclamando, só um minutinho, gente, que tá muito barulho no Instagram. Deixa eu ver se melhora. Pessoal do Instagram, vê se melhorou o barulho. Eu queria apoiar e eu não queria que vocês... Vê se melhora o barulho. Melhorou o barulho? Pessoal do Instagram, vê se melhorou o barulho. Vocês estão me ouvindo melhor? Bom, melhorou. E dando sequência, eu comecei a pedir ao Espírito Santo para falar comigo. E foi muito engraçado, porque quando eu sentei ali e eu comecei a meditar na palavra, o único texto que vinha mesmo e não saía da minha mente era o texto de entrar pela porta estreita. Mas mais do que isso, é a maneira como Deus me conduziu diante dessa palavra, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. A palavra diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. E eu queria que agora você começasse a imaginar comigo uma situação. Você já precisou passar por um caminho estreito? Talvez não venha nada à sua memória de bate-pronto, eu vou tentar te ajudar.
Já foi num restaurante super lotado e você precisou sair da sua cadeira e tava todo mundo e você não conseguia passar? E aí um lugar extremamente apertado, estreito, sabe? Quando você fala, meu, mas não tem o meu tamanho, isso não é do meu tamanho, eu não consigo passar nesse espaço. Ou aqueles brinquedos que você tem que sabe, se curvar, se apertar. Quantos já passaram por isso? Por uma situação de passar por um lugar estreito, onde não era o seu número, não tinha o seu tamanho, mas você precisava passar. E nessa condição eu comecei ali a pensar e meditar, né, sobre esse aspecto. Às vezes você tem que se curvar se for um lugar muito baixo, na verdade, é estreito, é pequeno, não é do seu tamanho, não foi feito para que você ande confortavelmente. E às vezes você precisa encolher a sua barriga, ou você precisa se entortar para passar, ou então às vezes nós precisamos tirar uma peça de roupa. Às vezes nós estamos com, por exemplo, um casaco, uma jaqueta, e aquilo impede os nossos movimentos, e aí a gente precisa tirar, de repente, uma peça de roupa para nos ajudar, não é verdade? Agora, a Bíblia fala que a porta é estreita, mas ela fala que o caminho é apertado. Então agora eu vou pôr você para pensar numa outra situação. Começa a pensar agora numa roupa bem apertada, numa calça jeans bem apertada, uma roupa que você coloca e aquilo começa a te apertar. Queridos, é confortável? É confortável essa situação? Quando você coloca uma calça jeans, e olha, muitos vão ter problema depois da quarentena, porque diz a lenda que os botões também estão em distanciamento social, né? Então o botão e a casa do botão, eles não estão se conversando mais. Então, consegue imaginar você colocando uma calça jeans e aquela roupa não tá legal, né? Tá bem justa, bem apertada. Quando você senta, incomoda, dependendo da posição que você tá, aquilo te machuca. Não é confortável, não é verdade? Não existe conforto em nenhuma dessas duas situações. Você consegue perceber? Em nenhuma dessas situações a gente encontra a palavra conforto. Ao contrário disso, a Bíblia diz que é estreito e diz que é apertado. Ou seja, uma situação de desconforto, não é verdade? Extremo desconforto. Pois é, este é o caminho do Evangelho. Bem-vindos ao Evangelho. A palavra de Deus, ela não veio para trazer conforto, uma vida confortável para nós. O Evangelho, o caminho do Evangelho, ele gera em nós alguns desconfortos, queridos, e muitos confrontos. Quantos de nós já não fomos confrontados pela palavra de Deus, na verdade? Quantos de nós já não fomos confrontados? Deus já nos tirou de tantas zonas de conforto, em quantas situações. Eu brinquei numa situação aqui, eu comentei com o meu esposo, porque eu tinha dito no começo do ano, em função de algumas coisas que Deus tem falado comigo particularmente, eu tinha falado assim para ele, eu não vou entrar nas escalas de pregação nos domingos de culto, por motivos meus com Deus. Não me escale aos domingos, né? Eu tô cuidando dos jovens, eu vou me dedicar a isso e vou ajudar lá você relevante em outra área, mas por favor, por enquanto não me escale aos domingos. E eu vinha num processo com Deus onde Deus e eu, nós vínhamos nos ajustando e nos alinhando, e Deus vinha me confrontando em muitas situações, queridos. Nós somos diariamente confrontados. Aqueles que abraçam a palavra, abraçam o Evangelho, nós somos confrontados. Deus, diariamente, Ele nos chama para conversas particulares, Deus nos chama para atenção quando precisa, e Deus nos mostra diante da sua glória e da sua luz o quão imperfeitos nós somos e o quanto nós precisamos melhorar. E olha só, aconteceu isso e eu vinha, passou janeiro, passou fevereiro, e quando chegou em março nós entramos em quarentena. E os cultos começaram a ser online. E aí Deus me trouxe para uma exposição na internet, da pior forma, queridos, da forma que eu menos gostaria de ser exposta. E é engraçado porque
eu estava numa zona de conforto, apesar de estar trabalhando, apesar de estar envolvida com o ministério e ali ajudando com jovens e ministrando com jovens, e nós estávamos trabalhando em prol de alguns projetos, eu estava numa zona confortável. E Deus falando comigo algumas coisas e eu absorvendo aquilo que Deus estava falando comigo, mas eu estava na minha zona de conforto. E aí quando nós entramos na quarentena, olha onde está a pastora Flávia, aqui, na internet. E ainda falei pro meu marido, eu falei, poxa vida, para quem tinha pedido para não ser escalada, eu estou nas redes sociais e da pior forma, porque eu não gosto das câmeras, eu não gosto de vídeo, eu não gosto de filmagem, isso não é uma coisa que me atrai. E aí eu falei, olha só, Deus me tirou da zona de conforto. Só que eu não estou aqui para viver aquilo que eu quero, mas eu estou aqui para cumprir um chamado e um propósito. Então não se trata de mim, mas se trata do que Deus quer de mim. Não se trata de você, mas do que Deus quer de você. Não se trata de o que é mais confortável para você, porque o Evangelho não propõe uma vida de conforto, o contrário disso. Ele diz que é estreito e apertado. Então, querido, eu quero te encorajar a se mover, a sair da zona de conforto e ir para o confronto e deixar Deus te confrontar e deixar Deus te modelar e deixar Deus te forjar e deixar Deus fazer com que você cumpra o seu chamado, com que você estabeleça o propósito de Deus nessa terra, diante da vontade de Deus, sujeito à vontade de Deus e sujeito à obediência da sua palavra. Amém? A palavra diz, então, que larga é a porta e amplo é o caminho que leva para a perdição. E ela também faz uma afirmação: muitos são os que entram por essa porta. Por quê? Porque é mais fácil, porque é mais confortável. Mas a Bíblia fala que o resultado disso é perdição. O resultado disso é morte. E a contrapartida é, diante de uma porta larga e de um caminho amplo, confortável, de uma vida desregrada e cheia de conforto, você tem um destino final que é a perdição, que é morte. Mas também, por outro lado, nós temos a porta que é estreita, o caminho que é apertado, mas que Jesus fala que o final disso é vida. É vida. E aí isso me remete à visão que eu tive da porta, porque eu não via o que tinha lá no final. E sabe, queridos, muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar com os nossos olhos aquilo que está proposto neste caminho estreito, nessa porta, né, que é apertadinha, nesse caminho apertado e nessa porta estreita. E talvez a gente não consiga enxergar o que tem adiante. Aí entra a nossa fé, porque fé ela se baseia naquilo que nós esperamos e não naquilo que nós estamos vendo. É uma convicção daquilo que nós estamos esperando. Então a fé, ela é colocada em ação quando eu acredito, mesmo que quando eu não vejo. Né? Porque senão não é fé. Se eu vejo, se eu estou vendo, não preciso mais de fé. Aquilo já se tornou real, não é verdade? E em Lucas 13, 29... Jesus diz assim, ó, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. Há alguns dias, queridos, antes da quarentena, e eu abri isso para poucas pessoas, eu falei assim, eu acho que em algumas células eu comentei isso, algumas células que eu fui antes da quarentena. Eu falei, Deus tem falado comigo sobre uma palavra, e essa palavra é esforço. E esforço, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra esforço também nos tira de uma zona de conforto. Porque a palavra, em algumas situações, em alguns episódios, nós vamos ver Deus, Jesus, enfim, a palavra falando, o Espírito Santo de Deus nos falando, se esforcem, ou seja, coloquem força. Ou seja, empreguem um pouco mais de força, não se trata de vontade, se trata de esforço, não se trata de sentir no coração, se trata de se esforçar. E eu tinha comentado, até cheguei a falar para algumas pessoas, eu preciso escrever, porque Deus está falando comigo sobre esforço, sobre se esforçar. E hoje o Senhor me levou lá em Mateus 11, 12, que diz assim... Você não precisa abrir, eu vou lendo, porque senão o tempo vai passando e a gente não consegue terminar. Mateus 11, 12 diz assim,
desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E aí eu peguei a Bíblia de estudo e eu fui ler, né, o que dizia o estudo sobre o reino de Deus é tomado, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, ou seja, conquistam ele, recebem dele, né? Se apoderar, receber poder. O esforço humano não é a causa da entrada no reino dos céus, porque a Bíblia diz lá em Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, ou seja, isso não vem de nós, não vem por obras para que ninguém se glorie, mas vem de Deus, é dom de Deus. Então a salvação, a entrada no reino dos céus, ela vem por um presente, por um dom, pela graça de Deus manifesta por meio da fé, não é verdade? Então, o esforço humano não é a causa de nós entrarmos. Mas aqui Jesus, ele está falando de uma característica dos membros de quem vai conquistar o reino. Ele está falando que quem se esforça se apodera do reino. Ele está dizendo que aqueles que se esforçam, eles são movidos por Deus e eles resolvem romper, ou seja, quebrar, parar com as alianças que tem com as práticas do pecado, com o mundo corrompido, com os atos imorais. E eles começam a seguir a Cristo, eles se esforçam para isso. Para seguir a Cristo, para seguir a palavra e andar nestes caminhos que são apertados. Não importa o preço a pagar, eles buscam o reino com todo o seu poder. Esforço, eles se esforçam para deixar as velhas práticas. Em outras palavras, pertencer ao reino de Deus e desfrutar de todas as bênçãos requer de nós um esforço sincero e constante. Não adianta se esforçar um pouquinho e parar, queridos. Se a gente para no meio do caminho, o cansaço, a indisposição, a preguiça, ela toma conta de nós. Queridos, quem aqui já ouviu que quanto mais se dorme, mais sono se tem? Quanto mais tempo nós passamos deitados numa cama, mais nós queremos ficar. O oposto também é verdade. Quanto mais cedo nós acordamos, mais cedo nós vamos nos dispor a fazer algo. Parece que nós ganhamos energia e a gente consegue fazer o dia desenrolar mais rápido. Não é verdade? É um combate de fé aliado a uma forte vontade de resistir a Satanás, ao pecado e ao mundo perverso em que vivemos. É um combate, queridos, é uma luta constante de nós nos esforçarmos para vencer aquilo que muitas vezes a nossa carne até deseja, mas o nosso espírito que já conhece a palavra de Deus, o Espírito de Deus que habita em nós diz, opa, não faz o que você quer, faz aquilo que a palavra diz, e aí nós entramos em combates constantes. É um combate, é uma guerra. E nós precisamos nos esforçar. E aí, quando eu estava meditando, e ali eu estava pensando e escrevendo, e quando eu falei de combate, eu falei, puxa vida, isso é uma guerra, nós estamos numa guerra, nós precisamos guerrear muitas vezes contra as nossas vontades, contra o nosso ego mesmo, contra as nossas paixões. E ali eu meditando sobre o combate, o Senhor me levou lá em Efésios 6, e eu falei de Efésios 6 há poucos dias atrás, o Senhor me falava da armadura. E aí eu me lembrei de Efésios 6 no versículo 15, que fala que nós temos que ter os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. E aí você fala assim, mas por que você vai falar dos pés? Porque nós estamos falando de um caminho, nós estamos falando de percorrer um caminho. E Deus, em sua infinita sabedoria, Ele diz que nos pés nós precisamos estar calçados com a prontidão do Evangelho. E aí eu queria te fazer pensar, sabe quando você compra um sapato novo? Ou um tênis novo?
E quando você compra, você põe no pé, por mais confortável que ele seja, muitas vezes, se você passar muito tempo com ele no pé, ele gera um certo desgaste. Por quê? Porque ele é novo, né? O primeiro contato, o primeiro dia que a gente coloca um sapato novo, às vezes machuca, às vezes dói, às vezes incomoda e às vezes faz bolhas, queridos, não é verdade? E quantas vezes a gente às vezes vai para uma caminhada ou vai para um parque ou vai viajar, vai para um lugar onde você vai andar muito. A recomendação quando você vai andar muito é, leva aquele seu tênis velho de guerra, leva aquele seu tênis que já conhece bem o seu pé, que já está, já existe aquela ligação perfeita, né? Já está moldado. Leva aquele lá que aquele não machuca. Para caminhar, torna a caminhada mais leve, não vai ferir os seus pés. E aí o Senhor começou a me fazer meditar sobre isso. E eu falei, puxa, mas olha só, queridos, eu estava na porta, lembrando da porta do caminho, o Senhor me fez lembrar de um combate que existe, de uma guerra que existe. E no combate Deus me lembrou dos calçados. Por quê? Porque nós estamos numa caminhada. E quais são os calçados? Não é verdade? À medida que nós usamos o sapato novo que nós compramos, à medida que nós usamos ele passa a não machucar mais. Parece que eles criam, né, um molde perfeito do nosso pé com o nosso sapato e passa a não nos incomodar mais. Calçado está falando de evangelho. Sabe, querido, o evangelho, ele traz muitos desconfortos. Quando nós aceitamos Jesus lá atrás, quantas coisas, queridos, faz aí uma retrospectiva. Olha aí e vê quantas coisas o Senhor já não te fez renunciar. Quantos confrontos, queridos, se eu olhar para o meu passado, se eu olhar para trás, quem eu era, a pessoa que eu era e a pessoa que eu me tornei em Cristo. Quantas mudanças, queridos. Quantas mudanças na minha personalidade o Senhor foi mudando, foi forjando, foi dizendo, isso é bom, mas isso pode ser melhorado. Mas à medida que lá atrás, quando nós aceitamos Jesus, quando nós conhecemos Jesus, o Evangelho, quando nós falamos de Bíblia, olha, esse aqui é o seu manual de vida. Uau, parece que nós colocamos um sapato apertado no pé e aquilo começou a causar um desconforto, começou a machucar de um lado, começou a gerar bolha do outro. Mas, queridos, à medida que eu vou conhecendo o Deus deste Evangelho, à medida que eu vou me relacionando com Ele, à medida que eu me permito ser transformada e moldada por este Evangelho, a gente vai conseguindo se entrelaçar e se moldar, e a gente começa a ver que aquilo que antes era desconfortável, agora não é mais desconfortável. Depois de um tempo de relacionamento, de intimidade, à medida que eu vou conhecendo, eu vou usando... eu vou falar usando no sentido assim, pensando num calçado, o Evangelho, e eu começo a usar, e eu começo a tornar isso parte do meu dia a dia, e todos os dias eu começo a calçar estes sapatos, e eu começo a fazer do Evangelho o meu dia a dia. Queridos, isso vai se tornando confortável, isso vai se tornando cada vez melhor de se utilizar, de se usar, e sabe o que mais? Acaba sendo proteção para os pés. Ele não mais machuca, mas agora ele protege. Ele protege dos cacos que existem no chão. Ele protege dos tropeços que muitas vezes os nossos pés têm. Ele começa a proteger os nossos pés. E assim é o Evangelho. Assim é o Evangelho. Sabe, queridos, quando nós aceitamos Jesus, isso requereu de nós esforço para nós deixarmos para trás, negar hábitos, negar vícios, negar comportamentos, mudar as nossas atitudes. Nós começamos a dar espaço para que a palavra nos moldasse e a caminhada começou a se tornar mais leve e mais segura. Porque com os pés calçados, os pés também falam de proteção. Os pés falam dos caminhos e das escolhas que nós fazemos quando eles estão calçados pelo Evangelho, quando nós estamos com a nossa vida pautada pela Palavra de Deus, os nossos caminhos são mais seguros, ainda que a mesma palavra
enganoso. Nós não somos mais guiados pelo nosso coração, pela nossa alma, mas somos guiados pelo Espírito de Deus e pela sua palavra. E isso traz segurança, queridos. Isso traz segurança para o nosso caminhar, traz segurança para os nossos pés. Nós não ferimos os nossos pés. Ter os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Sabe o que é isso, queridos? É estar sempre pronto a falar, a anunciar, a dar as boas novas, a falar daquilo que vivemos. E quando nós falamos de estar prontos, como é que eu falo daquilo que não conheço? Como é que eu vou falar daquilo que eu não vivo? Queridos, quando nós falamos dos calçados, da prontidão de anunciar o Evangelho, nós estamos falando também de testemunho, de uma vida que foi transformada pelo Evangelho. E eu estou pronto a falar deste Evangelho. Eu estou pronto a falar de Jesus que mudou a minha vida, mudou o meu comportamento, mudou os meus hábitos, me moldou, me tornou uma pessoa melhor. E agora eu estou pronto a dar testemunho. Eu estou pronto a falar daquilo que tem mudado a minha vida. Talvez, em muitas situações, o testemunho que nós damos, querido, é a Bíblia que muitos vão ler. As pessoas, elas vão conhecer Jesus e elas vão conhecer da palavra de princípios bíblicos, olhando para a minha e para a sua vida. Ei, qual é o testemunho que nós temos dado? Nós lemos lá em Mateus 7, Jesus falando sobre escolher a porta estreita, mas se você voltar um pouquinho, se você voltar a Mateus 5, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 5. Abra a sua Bíblia lá em Mateus 5. Mateus 5, ele começa falando lá das bem-aventuranças e tal. E no verso 13 de Mateus 5, eu vou tentar ler na Bíblia normal, se eu não conseguir eu leio no computador por causa dos meus óculos. Mateus 5, né? Jesus está falando, Jesus subiu ao monte lá e ele começa a falar das bem-aventuranças, mas lá no verso 13, Jesus diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E depois ele diz assim no verso 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, no lugar apropriado. E assim, sobre um monte. E no 15, e também ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha só, Jesus está falando sobre o que aqui? Sobre testemunho. Sal da terra, querido, se o sal se ele perder o tempero, se ele perder a função, ele não serve para mais nada, ele serve para ser jogado no lixo. E ele está dizendo, e a luz? Vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma luz para abafar a luz e apagar essa luz, ninguém faz isso. Quando nós acendemos uma luz, nós colocamos ela num lugar para clarear e para iluminar. E ele fala assim, verso 15, ele diz assim, 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras. Está falando de obras, está falando de práticas, não está falando só de algo que você vive no seu mundo com Deus, de relacionamento, de intimidade. Não, está falando de obras, está falando de dar testemunho, está falando de a sua luz brilhar e todos receberem dessa luz e serem iluminados por essa luz que é Cristo. Cristo é a luz em nós. Nós somos a resposta para este mundo. Por quê? Porque Jesus está em nós e não existe outra resposta, só Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida.
E aí você continua, se você continuar, né? Jesus continua no 17 falando, olha, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir, e eu digo a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra, ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres de lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Queridos, aqui nesse capítulo 5, Jesus, que muitos falam, né, a nova aliança, a aliança da graça, e nós temos ouvido tanto se falar sobre graça, a mesma graça que nos salvou, a graça que nós lemos lá no começo, que foi pela graça, mediante a fé, por meio da nossa fé, que Deus nos salvou, não é mérito nosso, para que nós não nos gloriemos, mas é dom de Deus, não é? Foi isso que nós lemos? A mesma graça, Jesus agora vem aqui e diz, olha, eu não vim abolir a lei, não é porque agora entramos na aliança da graça, porque vivemos no tempo da graça que não estamos sujeitos à lei. Antes, olha só o que Jesus fala, e eu quero ler com vocês algumas coisas. Verso 21, vai falar dos homicídios. Olha, para você entender, e eu vou resumir, eu vou encerrar com isso. Verso 21 diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, Velho Testamento, olha lá o Velho Testamento, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, época da graça, nova aliança, Jesus, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, ou seja, se irar, sentir raiva do seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser ao teu irmão, Raca, será réu de sinédrio, Raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Querido, Jesus está dizendo, olha, lá atrás, eles tinham dito, não matarás, e quem matar vai ser julgado. Mas eu, Jesus, digo para vocês agora, se você se irar contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. Qualquer um que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Sabe o que Jesus fez? Ele não aboliu a lei, ele aprimorou. A graça de Jesus, ela não aboliu a lei, ela trouxe um rigor ainda muito maior, ela trouxe um critério muito maior. Está dizendo aqui, olha lá, você era julgado se você matasse, hoje se você se irar, se você sentir raiva do seu irmão, já existe julgamento sobre você. A graça de Deus, ela trouxe um parâmetro muito mais alto e mais elevado de santidade. Olha só, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro se reconciliar com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. E ele continua dizendo, entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois do contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Jesus trouxe um aprimoramento, queridos. Jesus elevou o padrão, a graça elevou o padrão de santidade. Olha o que diz no verso 27, do 27 até o 30. Eu vou ler no computador porque eu não estou enxergando. 27 diz assim, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atenta numa mulher para cobiçar em seu coração, já cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para
para longe de ti, porque te é melhor um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Queridos, Jesus que está falando, é Jesus que está ensinando, é Jesus que está dizendo, olha, lá atrás era só não adulterarás, e hoje eu te digo, se você só olhar, já cometeu adultério. Se você só cobiçar no seu coração, já cometeu adultério. O padrão foi elevado, queridos. O padrão foi elevado. Eu nem vou ler o resto, tem bastante coisa. Ó, verso 38, quer ver? Verso 38, diz assim, ó. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Lá no passado, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo, tira-lhe a túnica e larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, olha o Velho Testamento, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Aleluia! E com isso eu quero terminar. Com isso eu quero finalizar aqui com vocês, queridos. Com isso eu quero terminar. Sabe, existe uma porta. Vocês nunca vão ouvir de nós, de semear e colher, que o evangelho, queridos, que a palavra é confortável. Não, o evangelho não é para trazer para você uma vida de conforto. Ao contrário disso, eu quero te lembrar que a porta é estreita, o caminho é apertado. Sabe, queridos, muitas vezes você vai ter que fazer renúncia. Você vai ter que deixar algo para trás para conseguir andar neste caminho, para conseguir passar por lugares que talvez esteja mais difícil de acessar. São renúncias que nós fazemos. Quantas renúncias, queridos, você já fez pelo Evangelho? Quantas vezes o Senhor te disse para fazer algo e você não fez? Quantas vezes o Senhor está dizendo que existe um caminho e que o final deste caminho, o final desta porta, o outro lado deste caminho é a vida. É a vida, não é a perdição, não é a morte. E a nossa fé nos faz andar, a nossa fé nos faz andar sobre este caminho, nos faz andar pela porta, entrar pela porta que é Jesus e ter acesso a este caminho que é o Evangelho. Queridos, o Evangelho não é para te trazer conforto. Se você aceitou Jesus para ter uma vida de regalias e confortos, você está na religião errada. O cristianismo não é para você. O cristianismo, ele nos confronta, querido. Se Cristo, sendo Deus, veio, ele se humilhou e veio na forma de homem e sofreu, passou pelas aflições do mundo, foi para a cruz. Você acha que nós, como pequenos cristos, não vamos sofrer? Ninguém nos prometeu um evangelho de facilidades, ao contrário, eu vim aqui para te dizer hoje, olha, queridos, não é fácil, o caminho é apertado, a porta é estreita, mas escolham, porque o final é vida. O Senhor Jesus, a graça de Deus que se manifestou através de Jesus para nos alcançar, essa mesma graça eleva o meu e o seu padrão. Ela nos diz que nós temos que ser melhores. Ela nos diz que não basta só amar os nossos amigos, esses são fáceis. O difícil, queridos, é nós orarmos e abençoarmos os nossos inimigos. O difícil é nós amarmos aqueles que não gostam da gente, aqueles que nos confrontam, aqueles que batem de frente com a nossa opinião. É difícil, queridos, é difícil. É difícil. É difícil amar quando... É fácil amar o pastor que vem, que te abraça. Eu falo pro meu marido, as pessoas te amam, você é um pastor do amor.
Sabe, queridos, o meu chamado talvez ele não seja o mesmo do meu marido. Ele carrega um chamado, e o meu chamado é diferente do dele. O propósito de Deus através da vida dele é diferente do propósito que Deus tem através da minha vida. Somos pessoas distintas. E muitas vezes Deus, eu falo que Deus ele me usa para confrontar pessoas, mas querido, só eu sei o quanto Deus me confronta, o quanto Deus ele me coloca em quartinhos de pensamento, cantinhos de pensamento, processos que eu passei já com Deus, queridos, processos intensos, Deus já me confrontou muito. E se Deus em alguma situação usou a palavra que sai da minha boca para te confrontar, não sinta raiva de mim, não sinta raiva de mim. Converse com Deus e pergunte: Deus, por que é que isso chegou até mim? Deus, qual é o propósito dessa palavra? Queridos, não sinta raiva, porque muitas vezes nós somos confrontados para nós crescermos em Deus. Nós somos confrontados para sair da zona do conforto. Nós não precisamos de palavras de bajulação, não, queridos. Eu não quero que você, eu não preciso, e eu quero que você entenda que você não precisa de palavras de aceitação. Busque a aprovação do Pai. Busque a aprovação do Pai. Nós não estamos aqui para ser bajulados, mas nós estamos aqui para dizer: ei, o caminho é apertado, a porta é estreita, e Jesus elevou o nível de santidade, então se santifique. Se você já estava com o seu caminho de santidade trilhado, se você estava vindo numa vida de santidade aos limpos, limpem-se mais, limpem-se mais. E é isso que Deus está falando comigo e com você nesta noite, sabe, queridos? Nós estamos prestes a voltar. O pastor Tiago falou, né? Existe uma luzinha lá no fim do túnel, é verdade. Nós estamos gerando esperança no nosso coração de que em breve nós estaremos reunidos como igreja. E sabe, queridos, eu tenho um temor muito grande e um medo muito grande de como será essa volta. Como é que nós vamos voltar? Empolgados? E na empolgação nós vamos nos comportar de novo como o povo de Israel lá atrás. O povo de Israel, quando foi liberto, aquela empolgação, fomos libertos do Egito, olha, o Senhor abriu o Mar Vermelho, passamos, e que festa, não é verdade? Só que depois, no tempo de deserto, no tempo de ser ali preparado para pisar na terra que Deus estava dando para eles possuírem, eles desanimaram, eles se esqueceram do que Deus fez. E sabe, queridos, se tem algo que meu coração teme, é a volta. Porque todos voltam felizes, empolgados, mas infelizmente, queridos, nós somos um povo obstinado. Nós somos um povo que sofremos de memória curta. E muitos vão voltar empolgadíssimos, vão pular, cantar e dançar. Que alegria, queridos, que alegria! Eu também me alegro. Mas, queridos, isso não pode ser por um momento, isso tem que ser por uma vida, isso tem que ser dentro das nossas casas, isso tem que ser em todos os lugares. Lembrem daquilo que Deus já falou aqui. Nós precisamos mudar o conceito de que vamos à igreja para receber. Não, nós vamos à igreja para dar. Nós vamos na igreja para falar aquilo que Deus falou conosco durante a semana. Nós vamos à igreja para compartilhar com os nossos irmãos aquilo que recebemos nas nossas casas. Nós vamos à igreja para cultuar ao Senhor e dar a Ele as nossas ofertas, a nossa vida como oferta de adoração. Nós não vamos à igreja para pular, cantar e dançar, não. Nós vamos para cultuar com reverência. Nós vamos para cultuar ao Senhor e para dizer que só Ele é digno, que só Ele deve ser adorado. E, querido, culto é lugar de reverência. Não entre nos cultos de qualquer jeito. Quando o culto começa, querido, se conecta com Deus e adore-o. Vá lá para entregar a Ele o que você foi entregar. Culto é adoração. É adoração, é você se colocar diante dEle e adorá-lo por quem Ele é. Você não vai lá para ouvir um pastor, você não vai lá para ver uma pessoa cantando bonitinho, não! Você vai lá para cultuar ao Senhor, você não vai para ouvir uma boa música, você não vai para matar a saudade dos seus irmãos, mas nós nos reunimos
elevarmos o padrão de santidade. Jesus, que veio na nova aliança, na época da graça, ele veio para dizer: elevem, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai, sede santos porque eu sou santo. O Senhor está dizendo para mim e para você: não se esqueça, não se esqueça de onde você veio, não se esqueça de onde eu os tirei. Querido, quando nós nos reunimos como igreja, lembre-se todos os dias de onde o Senhor o tirou. Não seja como o povo de Israel, que se esquecia, que se corrompia, que começava a adorar outros deuses, que faziam bezerros de ouro, que começavam a construir deuses para si e se esqueciam de tudo que Deus tinha feito. Haja temor nos nossos corações, haja temor pela palavra, reverência pela presença e santidade, santidade ao Senhor. O Senhor está elevando o padrão, queridos. Eleve o seu padrão. Se você já estava limpo, limpe-se mais. Se você já estava limpo, limpe-se mais. O Senhor está te dizendo: eleve o seu padrão. Eleve o seu padrão. Amém, queridos? Eu quero orar aqui com vocês. Eu quero fazer uma oração para nós encerrarmos. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dos meus irmãos. Senhor, a tua palavra, ela nunca, Senhor, foi uma palavra que nos prometeu, Senhor, uma vida de confortos, sabe, Senhor, de regalias. Não, o Senhor está dizendo que a porta é estreita, o caminho é apertado, mas o final disso, Deus, promove vida. O lugar que o Senhor tem preparado para nós, Senhor, as ruas celestiais, o ambiente celestial, a morada eterna do Senhor, a vida eterna, Senhor, que o Senhor nos dá através do sacrifício de Jesus. Senhor, nada se compara, Deus, ao prêmio que está separado para nós, que vamos vencer esta corrida, que vamos, Deus, permanecer neste caminho. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, jamais falte o temor nos nossos corações, a reverência pela tua palavra, jamais falte em nós, Deus, Senhor, o temor por aquilo que o Senhor tem falado, que o Senhor quer de nós. Ajuda-nos a elevar o padrão de santidade, ajuda-nos a sermos santos como o Senhor é santo, ajuda-nos a andarmos em caminhos, Deus, de santidade. Pai, nós queremos sim estar com os calçados do Evangelho, da propagação do Evangelho nos nossos pés. Queremos dar bom testemunho de tudo aquilo que o Senhor é em nós, que a nossa vida, Senhor, seja um bom testemunho, que a palavra que sai da nossa boca, Senhor, seja ela para exortar, para edificar, para promover vida, para ensinar. Pai, em nome de Jesus, que toda palavra que sair da nossa boca seja para que o Senhor seja glorificado. Nós não queremos nunca roubar a glória que pertence ao Senhor. Nós não queremos, Deus, desviar a glória, desviar a atenção. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor apague todas as luzes, Deus, que estão sobre os homens, a fim de que Cristo resplandeça em todos, a fim de que a luz de Cristo brilhe em todos. Apaga, Senhor, as luzes dos homens, apaga, Senhor, as luzes daqueles, Senhor, que tentaram desviar a glória do Senhor para si, fizeram altares de adoração a si mesmo. Pai, que isso seja desfeito agora em nome de Jesus, que toda a luz que foi acesa, Senhor, sobre homens, mulheres, Senhor, que desviaram a glória do Senhor e trouxeram a glória para si, para homens, Senhor, são homens e a nossa natureza é uma natureza caída, mas nós te pedimos, Pai, acende agora a luz de Cristo em nós, resplandeça a nossa luz, resplandeça a luz de Cristo sobre nós, para que nós sejamos aptos a dar bom testemunho, para que nós sejamos aptos, Senhor, a clarear, a iluminar aqueles que estão na escuridão. Pai, enche-nos, ó Deus, com o teu Espírito Santo. Pode nos confrontar, Senhor. Nós estamos abertos para te ouvir. Nós estamos aqui porque queremos sim continuar ouvindo a tua palavra. E a tua palavra é a verdade. E a verdade nos liberta. A verdade tira, Senhor, as nossas vidas, Senhor, de um jugo de escravidão e de pecado. E nos coloca em liberdade. Por isso nós pedimos que a verdade do Senhor se manifeste em nós. Que a verdade da tua palavra, Senhor, venha nos confrontar quantas vezes for necessário. Pai, nós estamos aqui para ouvir sim a tua voz e acima de tudo para te obedecer.
disciplinas, quando o Senhor vier nos ensinar, nos moldar, nos forjar, nós não queremos abrir mão da tua presença, não queremos abrir mão, Senhor, dos teus ensinamentos. Nós vamos andar guiados pela verdade da palavra, pelo confronto do evangelho, Senhor. Sim, nós vamos nos esforçar. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos ânimo novo, força e vigor vindo dos céus, para que eles recebam do Senhor agora uma porção, para que eles consigam se levantar e se esforçar, porque o caminho é apertado, a porta é estreita, mas os nossos pés estão calçados pela propagação do evangelho, e nós vamos levar a verdade do evangelho aonde nós formos, porque o Senhor Jesus é o fundamento das nossas vidas, e a tua palavra é quem nos guia, quem nos direciona, em nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles que estão enfermos, eu oro por aqueles que estão doentes, para que o Senhor traga fôlego de vida. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão sentindo dores agora, sejam visitados pelo poder do Espírito Santo. Pai, que anjos ministradores de cura visitem agora essas pessoas em seus leitos de hospitais, em suas casas. Pai, aonde essa mensagem chegar, Senhor, eu quero declarar que haverá cura sobre os enfermos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo governo da nossa nação e pedimos, Pai, vem Jesus, vem governar com justiça. Pai, levanta, Senhor-se com justiça sobre o nosso país. Vem com o juízo do Senhor sobre aqueles, Deus, que tem, Senhor, se corrompido, que tem, Senhor, se desviado dos teus propósitos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que a nossa nação seja visitada pelo Senhor. Pai, coloca as tuas mãos sobre o Brasil, sobre os governantes, governadores, prefeitos, ministros, Deus, comitês, as pessoas que têm tomado decisões, que eles venham ser guiados pelo teu Espírito, que o Senhor venha dar conselhos de sabedoria a eles, para que a nossa nação seja dirigida pelo Senhor, porque o Senhor é o Deus dessa nação, e a tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor é Deus do Brasil, e nós somos um povo feliz, e nós vamos andar nesta alegria de pertencer ao Senhor, sabendo que o Senhor está estabelecendo o teu governo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, queridos. Deus abençoe vocês. Um beijo grande. Vou desligar o Instagram, que o Instagram vai cair aqui. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Eu vou encerrar o Instagram e estou encerrando aqui com vocês também, queridos, no Facebook. O Senhor é a tua força. O Senhor traz um ânimo novo sobre o teu coração. Ei, se esforce, se esforce, se esforce. E entre pelo caminho estreito, pela porta estreita, pelo caminho apertado, porque o final disso, querido, é vida e é vida abundante. Amém? Fique com esta palavra, Deus te abençoe, nós amamos vocês, viu? Um grande beijo, tchau, tchau para vocês.